proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Olá, meu irmão e minha irmã, você que acompanha o GEO em Foco, eu sou o Padre João Aurélio, nosso encontro de hoje, Proximidade, neste domingo, 11º domingo do tempo comum, onde nós vamos partilhar a palavra de Deus. E sempre que nós partilhamos a palavra de Deus, o nosso único desejo, o nosso único objetivo é de que essa palavra, ao entrar na nossa vida, seja justamente essa presença de Cristo, seja essa presença do Senhor Jesus na vida de cada um de nós. Por isso, desejo que essa proximidade com o Evangelho traga cada vez mais Jesus Cristo para perto da sua vida, para perto do seu dia a dia. Um abraço, um cumprimento a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais do GEO em Foco, aqueles que compartilham essa mensagem. Muito obrigado por colaborar conosco. Que a palavra de Deus que nós vamos partilhar hoje possa trazer então fé e esperança para o seu coração. E nesse domingo nós vamos partilhar o Evangelho de Marcos, é o capítulo 4, os versículos de 26 a 34. Então você pode acompanhar na sua Bíblia ou em outro instrumento que você tiver o Evangelho de Marcos, o capítulo 4, os versículos de 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, recordando, nós estamos neste domingo, 11º domingo do tempo comum, partilhando o Evangelho de Marcos, o capítulo 4, os versículos de 26 a 34. E vamos fazer uma pequena partilha do Evangelho sobre esse trecho bíblico, sobre essa palavra que nós ouvimos, no desejo que a palavra de Deus possa então alegrar o nosso coração. Sim, sim, não, não. O resto vem do maligno. As meias-verdades, os discursos subjetivos que procuram enganar o próximo, as reticências que ocultam as verdadeiras intenções, não são atitudes conforme à justiça. O homem justo, como nós encontramos na Bíblia, é um homem reto, simples e direito, e não usa máscaras. Apresenta-se como é, diz a verdade. Portanto, o homem da Bíblia, o homem justo, é um homem simples, reto e que diz a verdade. A palavra obrigado está frequentemente nos seus lábios. Sabe agradecer. Sabe porque mais do que nos esforcemos por ser generosos, somos sempre devedores para com o próximo. Se amamos, é também porque primeiro fomos amados. Na tradição, pode-se encontrar inúmeras descrições do homem justo. Vejamos algumas. O homem justo tem veneração pelas leis, tem compreensão das leis e as respeita.
consciente de que elas constituem uma barreira que protege os indefesos da prepotência dos poderosos. O homem justo não se preocupa apenas com o seu bem-estar individual, mas deseja o bem de toda a sociedade. Por isso, não cede à tentação de pensar só em si, que é o grande mal desse tempo que nós vivemos. Não pensa só em si mesmo e sabe cuidar também dos outros e não somente dos seus assuntos, por mais importantes que eles sejam, como se fossem a única coisa que existisse no mundo. O homem justo evita comportamentos nocivos, como a calúnia, a fofoca, o falso testemunho, a fraude, a usura, a falsidade e a desonestidade. Isso não cabe na vida de um homem justo. Reconhece o salário correto a todos os operários. O homem que não reconhece o salário correto aos operários não é justo, é injusto. Nenhum de nós sabe se no nosso mundo os homens justos são numerosos ou raros, como as pérolas preciosas. Mas são homens que atraem a graça e as bênçãos, tanto para si quanto para o mundo em que vive. Não são perdedores em comparação com aqueles que são astutos e espertos, porque, como diz a Escritura, quem procura justiça e amor encontrará vida e glória. Os justos, meus irmãos, não são moralistas, que se revestem de censores, mas pessoas íntegras, que têm fome e sede de justiça. Por isso, meus irmãos, sejamos sempre atentos à palavra de Deus, como nós ouvimos hoje, porque ser justo, um homem, uma mulher justa, é justamente aqueles que encontram na palavra de Deus o caminho para seguir a sua vida, encontram na palavra de Deus o caminho que podem trilhar. E a palavra de Deus sempre nos leva a um caminho de verdade, de humildade e de simplicidade. Mas, sobretudo, como nós ouvimos, é um caminho que nos ajuda a ser disponíveis para os outros, a pensar também no outro, a estender a sua mão também para o outro. Que a palavra de Deus que nós partilhamos hoje possa enriquecer a vida de todos nós e que nós, com a palavra de Deus, possamos frutificar nesse mundo em frutos de justiça e de bondade. Desejo a você um bom domingo, desejo a você uma feliz semana. Compartilhe essa mensagem também com outros irmãos e que a graça e a paz de Deus esteja na sua vida, na sua casa. Deixo aqui meu abraço, a minha oração e minha bênção a todos vocês.